vão anotando aí possíveis dúvidas. No nosso último encontro, a gente encerrou com a progressão de regime do aberto para o semiaberto, e hoje a gente inicia a progressão de regime do semiaberto para o aberto, porque além dos requisitos da progressão do fechado para o semiaberto, tem mais alguns requisitos que são os requisitos do 113, 114 e 115 da Lei de Execução Penal. Então, seriam os mesmos requisitos, né, do 112 que a gente viu no nosso último encontro, e mais acrescido desses requisitos aí do 113, 114 e 115. Então, quando a execução da pena é iniciada em regime fechado, né, então, para a segunda progressão, que seria exatamente essa, do semiaberto para o aberto, a gente vai ter que cumprir, né, verificar o cumprimento dos requisitos, tanto objetivos quanto dos subjetivos. Fazendo a observação que, em relação aos requisitos objetivos, né, o percentual que consta no 112, ele deve ser feito em relação ao que resta a cumprir. Então, hipoteticamente, se alguém já cumpriu, se era condenado a pena de 10 anos em regime fechado, e dentro daquelas hipóteses de percentuais do 112, deveria cumprir 20% para passar para o regime semiaberto. Após 2 anos ele passa, e se for computar mais 20%, 20% agora não será mais em cima dos 10 anos, mais em cima de 8 anos, porque a pena que já foi cumprida é pena extinta e não se deve considerar mais para o cômputo desse percentual de cumprimento. A passagem do regime semiaberto para o regime aberto não é ato unilateral, ou seja, não é simplesmente uma decisão do juiz, certo? Então, o apenado, obrigatoriamente, ele tem que aceitar as condições que são impostas pelo juiz para que ele progrida para o regime aberto. Isso é o que estabelece o artigo 113. Já o 114, né, nós vamos ter as condições, né, que devem ser impostas ao condenado para que ele cumpra, né, passe a cumprir a sua pena no regime menos gravoso, que seria o regime aberto, né? Então, o 114 tem 2 incisos, né? Então, no primeiro, ele estipula que ele deve estar trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente. E essa condição, pessoal, é importante que vocês associem a questão da remissão. Como trabalhar é condição para o regime aberto, então o condenado ele não pode mais remir pelo trabalho, certo? Então não há mais remissão pelo trabalho para quem cumpre regime aberto, apenas pelo estudo, como a gente vai analisar mais detalhadamente à frente, né? E segundo inciso, diz que apresentar pelos seus antecedentes ou pelo resultado dos exames a que foi submetido fundados indícios de que irá ajustar-se com a autodisciplina e senso de responsabilidade ao novo regime. Então, deve haver essa comprovação, né? Esse é requisito subjetivo, deve ser analisado se o apenado consegue se ajustar a esse novo regime, já visto que o regime aberto não tem vigilância direta, como os regimes anteriores. Então, ele tem que ter autodisciplina, por exemplo, ele sai para trabalhar, mas ele deve ter a disciplina de, no momento que termine seu trabalho, voltar para casa, ou permanecer em casa nos finais de semana. Então, é disso que trata aí o inciso 2º do 114. E o parágrafo único do 114 se refere ao inciso 1º, né? Então,
se refere à questão do comprovação do trabalho, e aí a dispensa das pessoas que são elencadas no 117, e essas pessoas a gente já viu, né? Então, o maior de 70 anos, a gestante, né? Então, aquele que é acometido de doença grave, certo? Então, são essas pessoas que constam lá no 117. Aí, o 115, pessoal, ali no 114 a gente tem condições que são obrigatórias, né? E o 115 traz condições que são facultativas. Então, além daquelas condições que obrigatoriamente o juiz deve verificar, aqueles dois incisos do 114, né, o juiz também poderá, né, estabelecer outras condições para a concessão para a concessão da progressão para o regime aberto. Então, o artigo 115 traz os seguintes incisos, né? Então, primeiro, permanecer no local que for designado durante o repouso e nos dias de folga. Só lembrando a vocês aí, lembrando não, que eu não sei se eu já falei, né? Mas observando que o regime aberto, né, o estabelecimento prisional, isso eu já falei, que seria casa de albergado e que, por exemplo, no estado do Ceará a gente não tem esse estabelecimento. E não é admitido que o apenado cumpra o regime em condições mais rigorosas do que ele tem direito, certo? Então, por exemplo, permanecer no local que for designado durante o repouso e nos dias de folga pode ser a sua própria casa, né? Em seguida, sair para o trabalho e retornar nos horários fixados, né? Então, deve-se observar, obviamente, o final do expediente, né, do apenado. Não se ausentar da cidade onde reside sem autorização judicial e comparecer a juízo para informar e justificar as suas atividades quando for determinado, né? Aquela velha história, né, que a gente escuta muito, né, que a pessoa está indo só assinar, né, tem que comparecer à vara de execuções para justificar, né, e de alguma forma comprovar que as condições a que ele é imposto estão sendo atendidas. Aí, pessoal, mesma questão em relação do cometimento de falta grave, né? Só salientando mais uma vez que o que é falta grave, ele consta no artigo 50 da Lei de Execução Penal. Aí vem a questão se ele já praticou, se ele pratica falta grave, o que acontece com o tempo que ele já cumpriu, né? E a questão de como é que começa a contar novamente. Então, cometida a falta grave, inicia-se a partir de tal data a nova contagem da fração da pena como requisito da progressão. Então, começa a contar novamente e começa a contar em cima do tempo que falta a cumprir, certo? Então, nós temos aí alguns julgados que estabelecem, que exemplificam, né, que ilustram essa questão que eu estou comentando agora, né? Vou ficar lendo o julgado, mas vocês depois deem uma olhadinha, que é bom para fixar, né? Algumas questões, né? Então, que se referem à progressão de regime. Pode-se fazer progressão por saltos, ou seja, pode-se passar diretamente do regime fechado para o regime aberto, né, sem passar pelo regime semiaberto? A resposta para isso é que, regra geral, não. E aí nós só temos uma exceção, que é quando a questão da passagem pelo regime semiaberto, ela é por culpa do próprio Estado, né? Então, é a única possibilidade que
Né? Então, regra geral, não se admite a progressão em saltos. Então, e aí a exceção é uma demora na concessão da progressão para o semiaberto, né? E essa demora ela pode ser atribuída ao Estado, né? Então, regra geral é que não existe progressão em saltos. E isso é sumulável, né? A súmula 439 do STJ estabelece exatamente essa impossibilidade, né? Então, trata a súmula de que é inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional, ou seja, não se passa do regime fechado para o aberto sem passar pelo semiaberto. Em relação a esse assunto, né, nós temos ainda a súmula 716 do STF. Então, admite-se progressão de regime de cumprimento da pena ou aplicação imediata de regime menos severo nela transferido antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, né? E a 717 também do STF, né, que diz que não impede a progressão de regime de execução da pena fixada em sentença não transitada, julgado o fato de o réu se encontrar em prisão especial. Então, sobre progressão de regime, a gente ainda tem essas súmulas. E ainda, pessoal, tem uma súmula vinculante, que é a número 26, né? Então, para efeito de progressão de regime do cumprimento de pena, por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 8.072. Essa questão do artigo 2º da Lei 8.072, só relembrando a vocês, é que já foi declarado por 2 vezes inconstitucional a questão do cumprimento de pena integralmente, que era a primeira alteração da Lei 8.072, que dizia que aquele que praticava crime hediondo cumpriria pena em regime integralmente fechado, e isso, por violação do princípio da individualização das penas, foi declarado inconstitucional, e em seguida o legislador alterou o dispositivo, estabelecendo que aqueles que cometiam crimes hediondos deveriam cumprir pena obrigatoriamente em regime inicial fechado. Isso também foi declarado inconstitucional pelo STF. Então, é disso que trata a súmula 26. Em relação ao regime aberto, né? Então, a gente tem que, a partir do momento que o preso conquista o direito, né, de estar em regime aberto, permite-se, em casos excepcionais, que ele cumpra o regime aberto em prisão domiciliar. Então, é o que tem o artigo 117, que a gente já viu em outras oportunidades, por exemplo, como requisito como afastamento do inciso 1º do artigo 114, né, a obrigatoriedade de trabalhar. Então, observa-se também o 117. Então, o 117 determina que somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de condenado a maior de 70 anos, condenado acometido de doença grave e condenada gestante, desculpe. Pessoal, cuidado com essa questão de somente admitirá o recolhimento do beneficiário em regime aberto. Porque se você é questionado, certo, nos termos da lei, ou seja, como é que alguém permitido o recolhimento domiciliar no regime aberto, nos termos da lei somente quem estiver cumprindo o regime aberto, certo? Isso não quer dizer que não existam decisões jurisprudenciais em relação à possibilidade de alguém
por falta de vaga em estabelecimento adequado, ser autorizado a cumprir o regime aberto em domicílio, como eu já citei anteriormente. Não se pode submeter o condenado a uma situação mais gravosa. Se não há casa de albergado, ele vai cumprir o regime aberto em casa, independente do que estabelece o artigo 117 em relação a só determinar o cumprimento da prisão domiciliar, o maior de 70 anos, o acometido de doença grave e a condenada com filho menor deficiente físico ou mental. Ok? Então, na forma da lei, somente pode ir para o regime, para casa, cumprir o regime aberto em casa, o que está no 117, mas a jurisprudência admite em outras situações, por exemplo, a falta de vaga. Algumas observações acerca do 117 ainda. O inciso terceiro do 117 fala condenada. Observe aí, né, que o Azinho aí do condenado sublinhado. Isso quer dizer que a gente vai ter uma interpretação de que somente a mulher pode ter esse benefício? O entendimento da jurisprudência é que não, né? Porque aí, pessoal, a questão de ir para casa é no interesse do filho menor, do filho deficiente físico ou mental. Então, se por acaso essa criança não tem mãe e quem é o responsável por cuidar é o pai, certo? Então, a ele vai ser concedido o benefício do inciso terceiro, certo? Então, não vamos interpretar aí condenada de forma restritiva de que é um benefício concedido apenas à mulher, porque aí o que visa-se o interesse aí é do filho menor, do deficiente físico ou deficiente mental. Em relação ao inciso 4, que fala de condenada gestante, né? Então não exige que a gravidez seja de risco, ou por exemplo, como tem em certas passagens do Código de Processo Penal, que fala em 7º mês de gravidez. Aqui não. Aqui basta que esteja gestante, certo? Então, comprovada a gravidez, já terá esse benefício do 117. Doutrinariamente, pessoal, o artigo 117, ele é um rol taxativo, certo? Doutrinariamente. Então, se você for perguntado em relação a isso, sim, o artigo 117 é taxativo. Mas, como eu falei anteriormente, quando não existe estabelecimento adequado, certo, o juiz pode conceder a prisão domiciliar. E isso não está no rol do 117, é uma questão jurisprudencial, certo? Mas, conforme está na lei, o rol é taxativo. Então, esse entendimento é entendimento dos tribunais superiores, né? Tanto o STF quanto o STJ admitem esse entendimento. Além disso, pessoal, além daqueles requisitos e daquela questão de o condenado aceitar as condições a ele impostas, né? Então, como eu já falei anteriormente, a passagem do regime semiaberto para o aberto não é ato unilateral, né? Não é somente o juiz determinar que ele passa, o condenado tem que aceitar as condições. E aí, pelo artigo 146b, inciso 4, uma das condições pode ser a obrigatoriedade do uso, né, de aparelho de monitoração eletrônica, né? As famosas tornozeleiras eletrônicas, né? E o inciso 4 do 146b diz
que o juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando, aí vem determinar a prisão domiciliar, certo? Então, as hipóteses do uso dessa monitoração eletrônica vão estar no 146B, né? Então, tanto no âmbito da execução penal, certo? Como lembrando também que monitoração eletrônica, e isso a gente já viu, ela é medida cautelar diversa da prisão também, né? Pode ser utilizado como medida cautelar, e aqui a gente, no 146B, como condição de cumprimento de regime. E a questão da prisão domiciliar, né? Eu estou fazendo relação com medida cautelar, ela, em hipótese alguma, pode ser confundida com a prisão domiciliar provisória estabelecida pelo artigo 318 do Código de Processo Penal. Então, a gente tem algumas diferenças, né? Se nós compararmos os dois dispositivos, o 117 da LEP e o 318 do CPP, a gente verá que nós temos algumas diferenças, né? Então, o 117 vai falar que somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular, né, quando se tratar. Aí vem as hipóteses. Então, o 117 está falando de pena, certo? De prisão, pena. O 318, por sua vez, fala que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for. Então, o 318 fala de medida cautelar, né? Prisão cautelar. E aí, em relação às exigências, né, para uma situação e outra, observe que a questão etária da LEP, ou seja, da prisão domiciliar em regime aberto, o condenado maior de 70 anos, enquanto que a prisão cautelar é do maior de 80 anos. O 117 fala condenado acometido de doença grave. Já o 318 do CPP fala em extremamente debilitado por motivo de doença grave, o que é uma exigência bem maior, né? Então, basta que esteja acometido de doença grave, certo? Para ter o direito lá do 117. Aqui no 318 deve estar extremamente debilitado. Em seguida, vem condenada com filho menor deficiente físico ou mental, no 117 da LEP, enquanto que o 318 fala imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência, né? Então, aqui basta ser a mãe, né, ou no exemplo que eu dei, na falta dela, pode ser estendida ao pai, de filho menor ou deficiente físico ou mental. Então, a questão etária do menor é menor de 18 anos, ou a condição do filho deficiente físico ou mental aí é irrelevante a idade. Já para a questão da prisão domiciliar cautelar, seria a questão etária do filho menor de 6 anos de idade ou com deficiência. Então, é muito mais rigoroso também. E ainda, na LEP, nós temos a condenada gestante, e aí, como eu disse anteriormente, não importa se a gravidez é de risco, não importa o tempo de gestação. Já para a medida cautelar, também é bem mais rigorosa. Gestante a partir do 7º mês de gravidez, ou sendo esta de alto risco. Então, para o CPP, para a prisão domiciliar cautelar, somente depois do 7º mês de gravidez ou se a gravidez é de risco. E ainda o 318 exige prova idônea dos requisitos, né, ou seja, do que é estabelecido nos incisos 1 ao 4 do caput do 318 do CPP, para que seja concedida essa prisão domiciliar cautelar. Então, temos aí esse quadro comparativo, né, apenas para que vocês
fixem, né? Qual a diferença de prisão domiciliar na LEP para prisão domiciliar no CPP. Lembrando que a prisão domiciliar que trata o CPP é cautelar e na LEP é prisão-pena em regime aberto. Então, o que a gente acabou de tratar, pessoal, foi de progressão de regime. Ou seja, da passagem de um regime mais rigoroso para um menos rigoroso. Certo? O inverso chama-se regressão de regime. E aí está estabelecido no artigo 118 da LEP e, diferentemente do que é estabelecido em relação aos saltos, né, a impossibilidade de se progredir por salto na regressão pode sim. Então, a regressão seria a passagem de um regime menos rigoroso para um mais rigoroso e admitindo-se, inclusive, essa passagem por salto, ou seja, o indivíduo pode ir diretamente do aberto para o fechado sem passar pelo semiaberto. O que não é possível no inverso. Não é possível passar do fechado diretamente para o aberto sem passar pelo semiaberto. O 118 vai estabelecer que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando condenado. Observe, qualquer dos regimes mais rigorosos. Então, aí fica claro que há possibilidade da passagem por saltos. Então, as condições praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. Então, observar aqui que, pelo que estabelece o inciso primeiro, não poderíamos aí estender a crime praticado de forma culposa, e aí, só repetindo o que é falta grave é o que estabelece o artigo 50 da LEP. Então, a Lei de Execução Penal estabelece o que é falta grave, as legislações estaduais estabelecem o que vem a ser falta média e leve, e falta grave, artigo 50. Em seguida, sofrer condenação por crime anterior cuja pena somada ao restante da pena em execução torne incabível o regime. Então, a pessoa já está em regime aberto. Aí vamos supor que é condenado por um novo crime e aí há 10 anos de reclusão. Ora, essa pena é incompatível com o regime aberto. Então, essa seria uma das hipóteses da regressão por salto. Então, o juiz, ao unificar as penas, né, determinaria que ele voltasse para o regime fechado, diretamente do aberto. E o inciso segundo tem dois, aliás, depois do inciso segundo, o artigo 118 tem 2 parágrafos. Né? Então, o condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, ou seja, a falta grave, praticar crime definido, praticar fato definido como crime doloso, ou sofrer nova condenação, né? Ele frustrar os fins da execução, ou não pagar por dentro a multa cumulativamente imposta. E o parágrafo 2º vai tratar especificamente do inciso 1º e do parágrafo 1º. Então, simplesmente estabelecendo que nessa hipótese, né, da regressão deverá haver o contraditório e a ampla defesa. E por que não se refere ao inciso 2º? Ora, porque o inciso 2º se refere a uma condenação. Se é uma condenação, houve o processo, houve o contraditório, houve ampla defesa. Simplesmente o juiz da execução está efetuando a unificação das penas. Repetindo, né? Então, inciso 1º, praticar fato definido como crime ou falta grave. O verbo praticar indica que basta o cometimento do fato. Não precisa haver sentença condenatória. A sentença condenatória é
é a hipótese do inciso segundo e não do inciso primeiro. Então, basta praticar o fato. E observando que o parágrafo 2º do 118 exige aí o contraditório e a ampla defesa. Sendo que, quanto a essa questão da aplicação do parágrafo 2º, ou seja, ouvir o apenado, tem decisão do STJ no sentido de que pode-se dispensar essa oitiva para determinar a regressão, no caso de falta grave que seja fuga. Obviamente, né, porque se o apenado fugiu, né, não se tem como ter essa oitiva prévia dele, né? Então, a própria fuga, o próprio cometimento da falta grave que impede o procedimento legal, e não é a negativa do direito pelo Estado, pelo juiz da execução, e sim o próprio fato, né, praticado pelo apenado. Então, nesse caso, há dispensa. Tem alguns julgados aí que são interessantes em relação a essa questão de regressão, né? Por exemplo, esse julgado em habeas corpus do STF, saída do paciente para tratamento de dependência química em estabelecimento médico, fuga reiterada, falta grave. Caracteriza falta grave a justificar a regressão, crime a regime fechado, a fuga reiterada do paciente que se encontrava internado em estabelecimento médico para tratamento de dependência química e o habeas corpus foi negado. Pessoal, só um lembrete a vocês, né? Vocês estudarem Direito Penal 3, nos crimes contra a administração da justiça, a questão da fuga, né? Nós temos fuga de pessoa presa, que é quando uma terceira pessoa, certo, resgata o preso. Então, não é punido o preso, e sim essa pessoa que faz o resgate do preso. E aí temos a evasão de preso mediante violência pessoal, né? Então, aí seria também crime contra a administração da justiça, e só é punido o preso quando ele foge praticando violência contra a pessoa. O preso que simplesmente foge, né? A porta estava aberta, eu fui embora, né? Ele não pratica crime. Não há previsão legal, não há tipo penal para a fuga de presos sem violência contra a pessoa. Então, é meramente uma falta grave, prevista no artigo 50 da LEP, e que vai ser punida com a sanção administrativa, tendo como reflexo perda de alguns direitos, como, por exemplo, a progressão de regime, ou a remissão, ou o livramento condicional. Então, se há fuga sem violência contra a pessoa, não há crime. Há apenas a falta grave. E observação aí, né, pessoal, que em relação, né, a não ser possível fazer analogia em mala partem, não se vai considerar aí, nesse caso, para regressão, crime culposo, como eu já tinha adiantado, ou quando é uma contravenção penal, certo? Então, nesse caso, no caso lá do 318, fala em crime doloso. E o inciso segundo vai falar de nova condenação gerando incompatibilidade, né? Então, e aí, no caso, como eu já adiantei, como a condenação ela advém de um processo criminal que é submetido ao contraditório, à ampla defesa, então ela dispensa a exigência aí do parágrafo 2º do 118, certo? Então, é uma questão objetiva. Ele foi condenado, como eu falei, apenas o procedimento que vai ser realizado pelo juiz da execução é a unificação da pena e a constatação de que a nova pena é incompatível com o regime aberto, né? No exemplo que eu dei,
Se a condenação for, por exemplo, de 10 anos de reclusão, é totalmente incompatível, e aí a regressão seria do aberto diretamente para o fechado. Aqui é só mais um exemplo similar ao que eu já havia feito antes, né? A questão da unificação, pessoal, está no artigo 111, né? Então, a unificação realizada pelo juiz da execução, quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, né? Quando é no mesmo processo, o próprio juiz do conhecimento faz essa unificação, e aí a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma unificação das penas, né? Observada, quando for o caso, a detração, ou seja, o tempo que já foi cumprido em prisão cautelar, ou a remissão, ou seja, aqueles antecipação da pena pelo trabalho ou estudo, que a gente ainda vai detalhar um pouco melhor. O parágrafo 1º vai trazer que o condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar podendo a multa cumulativa imposta. Pessoal, essa parte que está verde aí, ela está tacitamente revogada, certo? Porque desde a reforma, né, que houve uma parte geral em relação à questão da multa, não há mais possibilidade de haver conversão da multa em pena privativa de liberdade, né? Então, ela passa a ser dívida de valor e é lançada na dívida ativa, certo? É a mesma situação que a gente viu quando estava examinando o recurso em sentido estrito, o inciso 24 do artigo 581. Então, é a mesma justificativa. Então, não tem aplicação prática isso aqui, porque não tem como se impor pena privativa de liberdade mais para quem não paga pena de multa. Existem questionamentos, pessoal, em relação à regressão provisória, certo? Então, antes de analisar a possibilidade concreta da regressão, então, por exemplo, para garantir a ordem do estabelecimento prisional, se há possibilidade de provisoriamente determinar que alguém passe para um regime mais grave cautelarmente, certo? Isso não tem previsão legal, mas há jurisprudência no sentido de que sim, é possível. Então, isso faz parte aí do poder geral de cautela que é atribuído, né, que é inerente ao juiz. Então, se há, né, e no caso ele tem que haver a fumaça do bom direito e o perigo da demora, né, na análise. Então, pode sim haver a regressão preventiva. E ainda há o questionamento se ao tratar a questão da falta grave como sanção disciplinar, regressão de regime e perda de parte de dias redimidos, se não seria bis in idem, ou seja, pela mesma prática, ou seja, uma conduta que é equivalente a um dos incisos do artigo 50 da LEP, se o apenado estaria sofrendo 3 sanções, certo? A resposta para isso aqui, ela é negativa. Não. O entendimento do STF é que não há bis in idem, né? Pois regressão de regime decorre da própria LEP, que também estabelece a sanção disciplinar e também estabelece perda de outros benefícios de execução, como, por exemplo,
à remissão. Então, por uma única falta grave, o apenado pode ter várias consequências durante a execução de sua pena. Tranquilo, pessoal? Eu vou abrir aqui para a gente não começar um novo assunto. A gente, a partir da próxima, nosso próximo encontro, a gente vai falar de autorização de saída. E eu vou abrir aqui para que vocês possam tirar alguma dúvida que porventura tenham. E, caso contrário, a gente se encontra na quarta-feira. Dúvidas aí, pessoal? Não? Todo mundo tranquilo? Vou pedir só para quem não tem dúvida, dar um okzinho aí no chat para confirmar a participação, né, no nosso encontro.